Só para deixar claro que essa aqui é uma parte 2 de outro vídeo. Então, se você quiser entender quem são os personagens, a dinâmica deles, assista a parte 1, que está aí postada no canal e também vai estar fixado no primeiro comentário. Mas o vídeo anterior acabou do seguinte jeito. O personagem chamado Mo estava olhando para a irmã do seu melhor amigo por qual ele é apaixonado e essa menina tem 11 anos. O dia passa e mais tarde ele entra no servidor. E ele tá lá conversando com o William quando de repente entra uma pessoa desconhecida na sala, perguntando se aquele era um servidor para novinhas da região. Aqui é das adolescentes? E você é uma adolescente, por acaso? Sim, eu sou a Tina. Tina, adolescente, é você? Você é um adolescente? Sou. E agora eu estou começando a me tocar. E é boa nisso? Rapidamente o William entra no PC do cara porque além de filho da puta, ele também é um hackerman. E depois que o velho tarado sai do computador com medo, o William começa a apedrejar o pedo. E então o nosso querido Mo faz a seguinte questão. Com 17 anos pode ser chamado de pedófilo? Aí depende da idade da garota, né? 11. Meses ou anos? Anos. Nós estamos falando de você? E você tentou alguma coisa? Não, eu morro de vergonha de fazer isso. O William então, para ganhar a confiança do Mo, ele tenta fazer o Mo parar com essa bizarrice. Ele passa um servidor de web sexo e ele sugere pro Mo entrar nesse servidor e ter conversas picantes e depravadas com uma mulher mais velha. Meu pé de porco. Ai, ai. Pegasse você aqui, eu ia te dar o porco aqui em cima da cama e a porca, tá? Você ia ver a porca aqui debaixo das suas pernas, gostoso. Ai, pé de porco. Porque segundo a teoria do William, se o Mo experimentasse uma mulher mais velha, ele ia parar de pensar nas garotas mais novas. E por conta da invasão do Pedro, o William decide fechar o servidor apenas para os 5 amigos. Então ele dá a mod pra geral e ele permite que as meninas decorem a sala. E aí vem uma cena muito engraçada, bicho, porque eles estão lá no servidor novo, que agora tem senha, que agora tem personalização. Tá todo mundo conversando, todo mundo se divertindo, quando de repente, na vida real, entra a mãe do William. E o William diz pra ela que ele finalmente tinha feito amigos. Ela pergunta se eram web amigos e ele diz que sim. Então ela faz uma cara de decepção e sai do quarto. Eu tenho meus amigos. Na internet? É, sim. William fica putaço, ele pega uma faca e começa a fingir que ele tá esfaqueando a própria mãe dele. Porra, William, mas você não se ajuda também, né, caralho? Porra, teu irmão tá fazendo negócio na Rússia e tu tá fazendo web amigo, seu filho da puta. Você quer ser tratado igual também? Quando ele acaba de dar o ataque de pelanca dele, ele volta pro servidor e ele volta bem no momento em que o Jin estava abrindo seu coração. Geral pergunta pra ele o que é que ele odeia, porque quando eles estavam falando disso no outro dia, ele foi o único que não respondeu nada. Ele disse que a única coisa que ele odeia é a si mesmo. Perguntam pra ele o porquê disso e ele diz que o motivo é que ele é dependente de antidepressivos e ele se sente muito mal com isso. Então o William sacanamente se aproveita e incentiva ele a sair dos antidepressivos. E ele se levanta, pega os antidepressivos e joga todos eles descarga abaixo. E a Eva, desconfiando do que o William estava fazendo, vai no PV conversar com ele. E nisso o William, que já sabe que ela é muito manipulável, se aproveita para manipular ela também. Ele fala, pô, a gente já tá lá sacaneando a Emily com aquele conselho de merda lá. Literalmente. Você não quer, tipo assim, sacanear o Jim comigo também não, pô? Nós dois juntinhos? Porque, novamente, a Eva é uma menina muito solitária, que é excluída por todo mundo. Então ela se sente acolhida pelo William e aos poucos vai criando aquela gostosa dependência emocional nele. Amanhã é seu aniversário, não é? É. Então eu acho que eu vou te dar um presente. Me fala quem você odeia. Nessa mesma noite aí, a Emily, seguindo o conselho dos dois demônios aí, pratica mais violência contra sua própria família. Dessa vez ela pega tinta e joga em cima da própria casa. E de manhã, a família se sentindo com medo, eles se abraçam e realmente ficam mais próximos.
Ainda nesse mesmo dia, o nosso mano Mo entra no servidor de web libidinagens. Você quer que eu seja queixa? Não precisa não, valeu. Um amigo meu me deu essa ideia, sabe, de ver na net o que as mulheres mais velhas gostam. Eu gosto de simular estupros. Que? Após isso, ele vai relatar a sua experiência para o William, pois agora ele confia nele. Vê ele como um verdadeiro amigo. E o William sabe. Por conta disso, ele aconselha o Mo a falar toda a verdade para o seu melhor amigo. Obviamente, não porque ele quer o bem do Mo nem nada assim, mas porque ele quer que ele se foda mesmo. Conta pro Si como você se sente sobre a Keisha. Eu preciso falar com você sobre uma coisa. Lembra quando me perguntou se eu tinha uma garota? Você é gay? Não, tenho uma garota. Quem é ela? Keisha, sua irmã. E meus amigos, é agora que começa o Black Mirror. O Black Mirror do presente ainda, porque lembrando que é um filme de 2010. Logo após o William ter essa conversa com o Mo, ele diz que vai até o servidor da Eva, porque ele precisava entregar um presente. Lembrando que é aniversário dela e ele quer muito mostrar que ele se importa. Bom, mas qual é esse tão aguardado presente da Eva? Lembra daquela menina que faz bullying com ela? Então, o William pegou o rosto dela e colocou em várias fotos indecentes. Fotos essas que ele iria espalhar pela internet. O William, em 2010, ele fez o primeiro deepfake da história do mundo. Ele também hackeou o portfólio de modelo dela. Ele fez leves photoshops em cima. Ele fez pequenas coisinhas do tipo separar mais os olhos, aumentar um pouquinho mais o nariz. Coisas tão pequenas que ninguém notaria, mas as pessoas notariam o suficiente para nunca mais contratar ela. Aí você já sabe, né? Mulher que nunca foi amada, aí aparece um doente que supostamente está cuidando dela. Meu amigo, aí é dependência emocional completa atingida com sucesso legendado dublado 2025 100% funcionando instalado com todos os mods. Mais tarde, lá no servidor, o Jim novamente começa a desabafar. Ele começa a contar a história do dia em que o seu pai o abandonou. Nesse dia, a mãe do Jim tinha saído pelo fim de semana, deixando assim o Jim sozinho com o seu pai. O pai dele pergunta o que ele gostaria de fazer naquele sábado. E o Jim, que ainda era uma pequena criança, prontamente responde que ele gostaria de ir no zoológico para ver os bichinhos que ele mais gostava, que eram os pinguins. Em um momento, o pai do Jim disse que iria buscar um cigarro e ele ficou lá esperando. O Jim começou a andar por todo o zoológico procurando seu pai. Em um momento, ele simplesmente aceitou que ele não estava lá. Ele então entrou no ônibus e foi para casa, onde ele ficou esperando seu pai voltar, mas só quem voltou foi a sua mãe 2 dias depois. Mais tarde no servidor só está o Jim e o William, e o Jim diz que desabafar com os amigos dele ajudou muito e que ele estava se sentindo muito melhor agora, e o William diz que ele não estava. Diz que seria impossível ele melhorar em apenas 2 semanas, que não tem como, não existe como ele estar feliz e que ele deveria aceitar a tristeza e lidar com ela. Então o William, manipulando o Jim, disse que iria ajudá-lo. Ele passa um servidor, ele fala, vai lá pô, você vai entrar lá e vai ter várias pessoas que estão passando pelas mesmas coisas que você. Só que esse servidor é um daqueles lá que as pessoas te convencem a retirar a própria vida. O William queria matar o Jim. No momento em que ele estava tendo essa conversa com o Jim, ele estava na cozinha dele, se comunicando pelo celular, quando de repente ele escuta barulhos vindo do seu quarto. E era o seu pai olhando o seu computador, olhando todas as atrocidades que estavam ali, olhando toda aquela coisa asquerosa que o William consumia. O que você tá fazendo? E o pai dele diz que aquilo era doentio e os dois brigam. Seu pai sai furioso e ele se tranca no quarto pelo resto da noite, aonde ele fica entrando nos servidores mais macabros possíveis, olhando as pessoas retirarem a própria vida. Aparentemente, esse é o jeito que o William lida com as suas emoções.
E ele tá lá assistindo essa bizarrice quando de repente a polícia começa a invadir esse servidor. E ele usa os seus talentos hackers para sair a tempo, mas nesse mesmo instante, o seu pai arromba a porta do quarto e entra lá putaço, aonde ele retira o computador e o celular do William. E note que nesse momento, a única pessoa que mostra alguma preocupação é a mãe do William. Enfim, ele retira o computador e o celular, mas o William é um cara preparado, ele tem o poder do preparo. Ele tinha uma bolsa escondida com outro computador, outro celular e uma pistola. Com esses novos dispositivos, ele tá putaço, então ele entra no servidor da Eva e ele tenta desesperadamente levar ela para o lado negro da força, falando que vai levar ela para um servidor onde eles desvivem crianças tristes. E ela não vê o quão problemático isso é, porque ela está completamente dependente dele. Ela está completamente apaixonada. Tanto que após ele falar aí desse servidor que desvive crianças, ela simplesmente pede ele em web namoro. Você andou me paquerando? Ah, eu tenho que te resgatar daquela turminha que você chama de amigos. Então, nós somos namorados agora? E esses dois aí, eu acho que já deu pra entender, mas vale destacar. Os dois aí tem uma relação Light e Misa, uma relação Coringa e Arlequina. A Misa tem tesão no Light, mas o Light só tem tesão em fuder com ele. A Arlequina tem tesão no Coringa, mas o Coringa só tem tesão em fuder com o Batman. A Eva tem tesão no William, mas o William só tem tesão em fuder com o Jim. Porque logo depois que ela pede ele em web namoro, ele fala, pô, até aceito, mas só depois que eu matar o Jim. Nós somos namorados agora? Depois de ter crucificado o Jim. Que inclusive aos poucos o William ia entrando na cabeça do Jim. Eles iam ficando mais próximos e o Jim ia se abrindo cada vez mais pro William. E ele ia aos poucos colocando ódio, tristeza e rancor na mente do Jim. Aos poucos ele convencia o garoto que não valia a pena viver. E a Eva, completamente manipulada pelo William, aceita o convite. E os dois vão juntos até o submundo mais profundo do Discord. Assistir uma criança ser incentivada a se auto-eliminar. E é ali, naquela sala, onde eles querem convencer o Jim a fazer o mesmo. Eles esperam até a criança ligar a webcam e retirar a própria vida. Ele filma e manda isso pro Jim junto com um convite para a sala. E lá ele começa a conversar com a Mia Wallace do Discord. E aos poucos ele é induzido por ela a fazer o mesmo, enquanto William olha tudo. Teve sentimentos suicidas ultimamente? Eu tive. E o que o mantém vivo? Cara, isso é Black Mirror total. Eles previram que as doidinhas de Discord iam ser as franjudas. Depois disso, ele chega todo orgulhoso no servidor da Eva. Todo orgulhoso por ter destruído o psicológico do Jim. Ela então pergunta o porquê ele tá fazendo isso, o porquê ele tá tão obcecado por fuder com a vida do Jim. E ele revela, sem revelar muito, que o Jim lembra ele uma pessoa do seu passado, uma pessoa que ele não gosta muito. E é claro que ele está falando do próprio irmão. Ele e o Jim eram muito parecidos. Então ele transfere todos os seus remorsos, os seus sentimentos negativos do seu irmão para o Jim. Por isso que ele está tão obcecado por ele. Por isso ele quer tanto matar o Jim. Para ele ter a sensação de matar o próprio irmão. E depois dessa conversa aí eles dão um web beijo, mas nem me pergunta como é que isso aí funciona, que eu também não sei explicar. Mas aí é que está, no dia seguinte era uma festa de lançamento do último livro da sua mãe. E o irmão do William finalmente aparece. E fica evidente o quanto todo mundo gosta mais dele. Inclusive, essa cena representa perfeitamente como o William se sente em relação à sua família. Ele não se sente parte, ele não se sente um membro, ele se sente um estranho. Mais um da plateia, e é ali onde ele fica enquanto sua família começa a apresentar o livro sem ele.
representando que na própria família ele não passa de um espectador, e ele só sobe e faz parte daquilo quando seu irmão acaba de falar, representando que ele sempre vem depois. E também ele sobe ao palco só quando a sua mãe começa a falar, porque ele sente sim que ela é a única pessoa que realmente se importa com ele. Lembra na cena anterior quando só ela mostrou preocupação? A dinâmica é sempre essa, é só ela que mostra que se importa com ele. E não, ele não odeia ela como ele diz o filme todo. O que ele odeia é não se sentir amado por ela, sentir que ela ama mais o irmão do que ele. Mas ali em cima do palco, ele vê a sua mãe discursando e ele se sente orgulhoso por ela. Ele se sente feliz. E nesse momento, ele faz o que ele deixou de fazer há muito tempo, que é se aproximar dela. Então ele vai lá dar os parabéns para ela e nesse momento, ela olha para ele e ela sabe que tem alguma coisa de errado. Então, por um instante, ela deixa tudo de lado. O livro, a plateia, o holoforte, o irmão dele, só para tomar conta do William. Como você está? Posso apresentá-la a alguém, Grace? Tudo bem, vai lá, sério. Eu te amo. E ele imediatamente se arrepende de toda a merda que ele andou fazendo. Então ele tenta mandar mensagem pro Jim para tentar impedir ele de retirar a própria vida. Não, Jim, para! A gente precisa conversar. Mas se lembra que o pai dele tomou o celular dele? Então ele fica putaço quando vê ele com outro. A gente precisa conversar. O que tá fazendo? Puta que pariu! Fudeu! O que eu falei pra você? Não. Me dá isso. Não, pai, espera. Eu preciso parar o que eu tô fazendo. Mas aí o pai dele continua atacando ele e ainda por cima chama ele de fudido. E eu não faço a menor ideia de como isso está na versão dublada, mas deve ser muito ridículo. Arthur, não saia de lá! Passa de um moleque mentiroso! Aí ele empurra o pai dele no chão e todo mundo em volta começa a olhar para ele como se ele fosse um monstro. E então, por conta disso, ele decide que ele seria o pior monstro que todo esse pessoal já viu na vida. Ele ia dar continuidade aos seus planos, ele ia matar o Jim. Ou seja, o cara teve 5 segundos de desenvolvimento de personagem e depois disso voltou tudo a ser do jeito que era. Foda-se. Ele chama todo mundo no grupo do Discord e ele manda um stop motion que ele fez zoando com a vida do Jim, pegando todas as suas fragilidades, todos os seus traumas, todas as suas tristezas e fazendo piada em cima. Num dia terrível, o pai dele o abandona no zoológico, deixando a família na miséria. Você passou dos limites, moleque. Eu vou cair fora. Como qualquer outro idiota sem rumo nesse planeta, como outros do Clube Suicida, ele tem um momento de clareza. Talvez eu deva me matar. E obviamente todo mundo fica putaço com o William, geral achando que ele é um filho da puta, o que ele realmente é. Começam a brigar com ele, falam que ele não sabe nada sobre depressão, mas aí ele se faz de vítima. Eu entendi o que está fazendo. Só eu e o Jim conseguimos entender perfeitamente o que tá acontecendo aqui. Você não faz a menor ideia do que eu tô fazendo. Isso é muito cruel. É uma psicoterapia muito bem documentada, Amy. E o que te torna um especialista? Cala sua boca. O que você sabe sobre depressão? O que eu sei? Como se você tivesse escrito um livro sobre saúde mental. A minha mãe se matou, amor. Ele diz que a mãe dele tirou a própria vida e que antes de fazer isso, ela estava no mesmo estado do Jim. Então, ele é o único ali que entende ele no fim das contas. E por incrível que pareça, esse discurso ridículo dele aí funciona, ele acaba ganhando mais ainda a simpatia do Jim. E ele diz que ele quer tirar a própria vida por causa da mãe dele. Ele fala que toda vez que ela olha para ele, ele sabe que ela deve estar pensando no pai dele. E que ele sabe o quão doloroso isso é, porque ele também pensa muito no próprio pai. Então ele quer tirar a própria vida para deixar a vida da mãe dele mais fácil, para que ela possa deixar essas lembranças do passado para trás e para que ela possa seguir em frente. Ou seja, ele acha que tirando a própria vida, ele estaria acabando com o sofrimento dele e dela. A Eva então, vendo tudo o que estava acontecendo, ela vai no PV do William perguntar se ele estava querendo matar o Jim. Está tentando matá-lo.
Puta que pariu, mas se jura isso? Nossa senhora, que poderes dedutivos, hein? Puta que pariu, hein? Sabe muito. Nossa. Ele diz que ele não queria pegar a kill. Ele só queria a assistência, porque ele apenas queria auxiliar no Sussex. Então, assustada com isso, ela diz que vai denunciá-lo. E então, em um movimento completamente Death Note, ele diz que já se adiantou nisso. A Eva escuta barulhos na casa dela e era a menina que fazia bullying com ela. Lembra de todas aquelas fotos libidinosas de deepfake? O William vazou essas fotos e de alguma forma colocou o nome da Eva ali. E ela percebendo isso, percebendo que a menina chegou lá com a polícia, ela sai pelos fundos. Enquanto isso, o Mo entra no servidor para conversar com o Jin, para tentar impedi-lo de retirar a própria vida. E o Mo revela para ele que o William era um mentiroso. E nesse filme eu vou falar para vocês, eu gostei muito do jeito que eles representam os prints aqui. O Mo tira um print de uma conversa que ele teve com o William, mas é representado como se fosse um replay instantâneo. E nesse print era um print do William falando sobre a mãe dele e sobre a raiva que ele sentia dela. Olha só pra sua mãe, cara. A minha é só uma chata mimada. Mostrando assim que todo aquele papinho lá que a mãe dele tirou a própria vida era tudo balela. Porém então começam mais momentos Death Note Hackerman. Mas o William te quer morto. Eu tô vendo. Você acha que vou ouvir conselhos de um aspirante a pedófilo, Mo? Se você tivesse consciência, tiraria nessa cabeça doente. É melhor rezar. Depois que o William acabar comigo, porque ele vai ter energia e dedicação pra acabar com um idiota como você. Mas o Jin não é assim. E o Mo sabe disso. Então ele percebe que era o William. E que ele tinha hackeado a conta do Jin. É você, né? E o mesmo começa a hackear também o computador de todo mundo do servidor. E no meio desse ataque hacker, o Mo e a Emily combinam de se encontrar na estação CPTM mais próxima, pois o Mo tinha uma ideia. O irmão daquela garota de 11 anos lá, ele também era um hackerman. Então eles pedem ajuda dele para invadir o PC daquele doente, olhar as mensagens dele e descobrir a localização do Jin. Quem é ele? Rato de sistema. Pois o Jin e o William iriam se encontrar pessoalmente para realizar a autorremoção da própria vida. E eles descobrem que eles marcaram de se encontrar no mesmo lugar em que o Jin foi abandonado pelo seu pai, no zoológico e próximo aos pinguins. Mas quando William estava chegando, ele vê os 3 cabaços chegando também. Então ele apenas olha para o Jin e larga um pacote que o Jin pega e sai correndo até o banheiro do lugar. Lá ele abre o notebook e eles entram para se comunicar na sala que incentiva o autodesvivamento. Mas a Eva, que também tinha recebido um convite para o servidor, estava lá camperando porque ela sabia que em algum momento os dois iriam aparecer. E ela tenta impedir o Jin de fazer merda. Antes tarde do que nunca, né? Mas ela é banida pelo William logo em seguida. Então ficam somente o William e o Jin, e o William começa a tentar entrar na cabeça do Jin novamente. Começa a falar do pai dele, começa a falar que o único jeito de se livrar dessa dor é terminando tudo e que ele era muito corajoso por isso. Enquanto isso, o nosso hackerman tenta hackear o servidor e botar todo mundo pra dentro. E quando o Jin estava quase lá, quando ele estava quase fazendo aquilo, todo mundo entra implorando pra ele parar. E isso é o suficiente para ele cair em si de novo. O William, que estava ali perto, corre até o banheiro para tentar convencê-lo de novo, mas ele já não estava lá. Então ele sai procurando o Jin zoológico adentro e depois de um tempo ele encontra. Mas o Jin não quer mais isso. O Jin quer distância do William. Então os dois começam uma perseguição que termina com o William pegando o Jin e tentando convencê-lo a puxar o gatilho. Você vai mesmo fazer isso? O seu pai te odiava e você sabe que nunca vai conseguir escapar disso. Puxa logo esse gatilho. Jim, agora! Agora, faz isso! Eu sei que ele não me odiava, William! Não tem a ver comigo, é com você! Eu tô tentando ajudar você! Meu Deus, por que você não entende?
Mas o Jim não se deixa cair nas manipulações do William, então ele joga a pistola no chão. O William pula pra pegar a pistola pra poder atirar no Jim, mas quando ele ia fazer isso, aparece a Eva e dá um soco na fuça dele. Tomara que tenha doído! Ih, doeu pra caralho. Mas não é só a Eva que aparece também todos os outros jovens acompanhados da polícia. E então, em um final à la Death Note, ele sobe no muro e ele prefere tirar a própria vida do que se entregar pra polícia. Parado! Agora vire-se! Vire-se e solte a arma agora! Solta a arma! Agora vai! Senhoras e senhores, esse foi o filme Chatroom. E no vídeo anterior, muita gente reclamou nos comentários que eu não deixei o nome do filme. Mas meu amigo, você acha que eu sou idiota de dividir um vídeo em duas partes e botar o nome na primeira parte? Por que eu faria uma atrocidade dessa comigo mesmo? Mas agora que nós já acabamos, esse foi Chatroom de 2010. Um filme que na época foi completamente apedrejado e tirado pra bosta. E é muito interessante que na época em que o filme foi lançado provavelmente era uma bosta mesmo, mas devido a tudo que a gente vê acontecendo por aí, devido ao contexto de tudo que a gente vive hoje, que tem Discord, que tem Deepfake, que tem IA, que tem várias redes sociais que acontecem atrocidades, o filme acaba ficando muito bom, porque a gente faz um comparativo com tudo que a gente vê na sociedade hoje em dia. Então literalmente é um filme à frente de seu tempo. Isso aqui não era um filme pra 2010, esse era um filme pra 2025. Espera, deixa o cara gozar.